Boa noite. Bom, meu nome é Noeli. Eu trabalho aqui em Brasília no gabinete do deputado Áureo. Muitos me conhecem e vou explicar o porquê eu estou aqui aparecendo na página do deputado Áureo. Bem, são 8:55. Nós tínhamos programado um live, um ao vivo, para estar com vocês aqui respondendo uma série de questões sobre defesa do consumidor com um convidado muito especial. E o que aconteceu, como o deputado mesmo diz, vocês já sabem, que a vida aqui é uma eterna surpresa, uma emoção, e ele está até essa hora em um ministério resolvendo uma série de coisas com relação à ciência e tecnologia. Ele está com o ministro da Ciência e Tecnologia nesse momento, então atrasou muito. A vida dele é assim, ele já contou um pouquinho isso pra gente, pra vocês. Então eu estou aqui substituindo parcialmente, apenas fazendo as perguntas, para que você não deixe de ter algumas questões esclarecidas quanto à atividade parlamentar dele, principalmente na área de defesa do consumidor. Então eu vou apresentar aqui nosso convidado de hoje. Nós vamos falar sobre alguns projetos na área de defesa do consumidor, mas eu gostaria que o doutor Benjamin, primeiro, muito obrigado pela sua presença. Desculpa o horário, o senhor também está esperando aqui desde as 8 horas, né? Mas ele está para sair desse ministério, o senhor conhece um pouquinho essa vida parlamentar, o senhor também tem as audiências também são assim, quando o senhor participa, sim, né? Com certeza. Então eu gostaria que o senhor se apresentasse para os nossos participantes da página. O deputado tem o slogan, o mandato é nosso. Então sinta-se como mandato sendo seu também, viu? Tudo bem, é ótimo. Bom, boa noite, meu nome é Benjamin Barros, sou advogado. Nesse momento estou representando a Comissão de Direito do Consumidor da OAB-DF. E hoje vim aqui contribuir com o que for possível, né, na questão do consumidor mesmo. Doutor Benjamin, uma coisa que está preocupando muito o deputado e alguns outros parlamentares aqui é uma questão que mexe na vida da sociedade como um todo, que é a possibilidade dos planos de saúde aumentarem, porque hoje os planos de saúde, me corrija se eu estou errada, não podem aumentar o valor deles, né, a partir dos 59 anos. Sim. E há agora um projeto tramitando aqui, está numa comissão especial, e hoje talvez não foi votada porque houve algumas intervenções da parte da sociedade, inclusive da OAB, mas isso pode acontecer. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho desse projeto, o que está acontecendo e o que isso pode causar na vida aí de todos nós. Sim. É um tema absolutamente importante, né, que reflete no cotidiano de todos os cidadãos. Nós temos mais de 6 milhões de idosos no país e nós também vamos envelhecer futuramente. E é a questão que temos um cenário atual, seria um novo marco nos planos de saúde, né? No cenário atual, a gente tem o Estatuto do Idoso que proíbe qualquer discriminação a partir dos 60 anos, né? Por isso que o plano de saúde não poderia cobrar reajustes, valores diferentes, né, a partir dos 59 anos. Em virtude disso, o plano de saúde acaba cobrando um valor mais elevado para quem tem essa faixa etária, justamente porque sabe que não vai poder reajustar isso futuramente. Nesse projeto de lei, eles já estão buscando fazer algumas alterações, inclusive no Estatuto do Idoso, que seria poder segmentar, fazer um reajuste após os 59 anos. A ideia deles é que a cada 5 anos houvesse um aumento da parcela. E também outras alterações, né, no caso de aumentar a cobertura, diminuir, seria realmente segmentar. Alguns, por exemplo, vou me estender um pouco, né? Hoje em dia, o que tiver no rol de cobertura obrigatória, os planos têm que cumprir, as operadoras, né? Nessa nova modificação que eles pretendem fazer no projeto, eles poderiam também segmentar isso. Então, algumas coisas que seriam obrigatórias, a pessoa teria que aderir a isso ou não. Vamos supor que surgiu um novo procedimento obrigatório de cirurgia ou de atendimento, ele pode aceitar isso e pagar um preço adicional, ou ele pode permanecer com o plano que ele tem e não cobrir aquele procedimento. Então a intenção é flexibilizar algumas coisas mesmo. Realmente. Mas, doutor Benjamin, eu ouvi assim, alguma explicação deles, e eles dizem assim, que se eles puderem aumentar depois dos 59 anos, dos 59 anos e 11 meses, né, e 29 dias, poderia baratear para os mais jovens. Mas eu queria saber a sua opinião pelo seguinte: nós já vimos no Brasil algumas histórias como essa. Por exemplo, vamos cobrar mala porque a passagem aérea vai baixar. Ou seja, a gente não tem essa garantia, né? Como é que a OAB vê, qual é a sua opinião em relação a isso? Essa
explicação deles, que pode baratear para os mais jovens, realmente pode acontecer? O senhor crê nisso? Como é que o senhor vê essa mudança? Olha, naturalmente nessas relações de consumidor, geralmente o consumidor acaba sendo a parte mais fraca da relação. E em virtude disso, a comissão da OAB luta mais em prol do consumidor mesmo, né, para que seja equilibrada essa relação. Um consenso assim, da comissão e demais colegas advogados também, nós entendemos que a natureza, assim como você deu exemplo de outras modificações que tiveram recentes, a natureza da lei ali a princípio é muito bonito, realmente iria diminuir, reduzir o valor de plano de saúde, porque as operadoras não precisariam elevar tanto o plano de saúde quando chega nos 60 anos. Porém, a gente sabe que na prática seria diferente. Eu acredito que na prática a gente acabe pagando praticamente o mesmo valor, mas cada vez menos coberturas do plano de saúde, porque como eles pretendem segmentar, eu acredito que o plano de saúde já é uma coisa cara, né? Não é acessível a toda a população. Então eu acabaria pagando quase o mesmo valor e tendo menos cobertura cada vez mais. Sem falar que eles são campeões, junto com a telefonia, né? Ao lado da telefonia, eles são campeões de reclamações nos PROCONs, e para vocês também devem chegar muitas demandas sobre essas questões. Ou seja, não funciona, mesmo que seja para os mais jovens, não funciona aquilo que a gente contrata. Tem aí tem estatísticas aí que a telefonia com os planos de saúde são os campeões de reclamação, não é isso? Sim. Então isso pode também não acontecer, piorar para os mais velhos, não digo velhos, mas idosos, né? Os idosos e tudo, e não baratear, é isso? Isso. Eu acredito que na prática acabe trazendo lesões ao consumidor mesmo. Vai se ver ali, eu falo isso por experiência nessas últimas alterações legislativas que nós tivemos, né, que a intenção do legislador era melhorar para a sociedade, mas na prática acabou que ninguém notou essa melhora e acaba se sentindo prejudicado, porque uma vez que a lei está vigente, nós sabemos aqui que não vai mais revogar essa lei, assim, pode ter uma nova votação, mas a gente sabe que ela vai ficar uns bons anos vigentes e o pessoal acaba se sentindo prejudicado e de mãos atadas. Depois que a lei está valendo, o que ela vai fazer? Tem que seguir a lei. E o senhor falou também que tem essa mudança, por exemplo, de procedimentos, né? Quer dizer, nada impede também, porque hoje eles são obrigados. Com essa nova lei, como eles podem mudar, eles podem oferecer um pouco mais barato, oferecendo, por exemplo, menos serviços. Isso. E aí acaba, a pessoa, quando mais precisa, ela para ter um plano mais acessível, ela vai diminuir ainda mais a qualidade do seu produto, por exemplo. Isso pode acontecer também, não pode? Isso. Eu acredito que na prática vai acontecer isso. Hoje em dia, como tem a ANS, tem outras entidades até internacionais que acabam influenciando nesses procedimentos obrigatórios relacionados à saúde, como ela vai ter esse crivo de poder segmentar e diferenciar, colocar preços em mais cobertura, menos cobertura, na prática a pessoa... Eu acredito que a pessoa que realmente tem uma grande capacidade financeira é que vai poder ter um plano bom e que tem uma ampla cobertura, né? Na maioria das vezes, a maioria da sociedade ali vai ter uns planos mais baratos com pouca cobertura. E aí a saúde é o bem mais importante que a gente tem na vida, né? Na Constituição também. Então acaba que a pessoa, na hora que ela mais precisar, que é um dano à saúde dela, ela pode ficar realmente lesada ali, né? Uma falta de cobertura. E os legisladores têm que prestar atenção, né, doutor? Porque assim, quanto menos gente consegue ter acesso aos planos de saúde, isso acaba sobrecarregando o sistema de saúde pública também, né? Então, assim, além de prejudicar aqueles que se esforçam para ter o plano de saúde, ainda sobrecarregam um sistema que já não está atendendo, não está conseguindo atender de algum tempo para cá, e tem piorado isso. A gente vê, por exemplo, no nosso estado do Rio de Janeiro, com a crise financeira, né, com o desemprego. Então, aí isso tende a piorar e acaba... Porque hoje em dia já não é a maioria que detém um plano de saúde, né? Muita gente recorre ao SUS mesmo ou àquelas clínicas de baixo custo. Permitindo essa alteração legislativa, eu acho que vai aumentar substancialmente a frequência no SUS, né? O pessoal não vai ter condições, talvez, de pagar, né? Um plano completo, que eu digo. Né? Então, vamos acompanhar o que vai acontecer nessa comissão. A OAB, também como deputada, são contra essa
essa mudança na legislação. Nós vamos acompanhar, né, doutor Benjamin? Pretendemos chamá-lo aqui depois para falar do resultado disso. E esperamos que seja um resultado positivo para a população, né? Porque nós sabemos que tem assim uma preocupação com as operadoras de saúde, na própria subsistência ali mesmo, né? Muitos planos reclamam que está cada vez mais difícil oferir lucro, né, manter uma operadora de saúde. E eu vejo essa alteração, esse projeto, mais como uma flexibilização para essas operadoras, né? Eles não mudam só isso também, mas pretendem mudar algumas regras de multas também, quando eles não cumprem alguns prazos ou procedimentos obrigatórios, eles seriam punidos com multas. Nessa alteração, já seriam multas menos brandas, né? Teriam multas mais baixas. Ela traz uma modificação também, que hoje em dia é muito comum, que são essas operadoras aí de autogestão, de cooperativas, né? Que existem bastante. Que saiu inclusive uma matéria hoje no Bom Dia Brasil falando sobre isso, né? Sobre essa questão das cooperativas de baratear, mas existe quando o cliente, né, que adquire esse plano chega no hospital, ele não tem a cobertura. Né? Exatamente. Na hora que ele mais precisa. Na hora que ele mais precisa, né? Ele traz uma flexibilização sobre isso também, realmente. E tem a questão também que é bem importante para o Estado, que é o repasse que as operadoras fazem ao SUS, né? Quando o pessoal é atendido e pede também restituição, esse valor ele era repassado a FNS e depois dividido entre os estados, porque realmente tem estados que praticamente não se tem plano de saúde, né? E o que o senhor está falando nos casos, por exemplo, eu tenho plano de saúde, sou atendido pela rede pública, e aí então o meu plano é obrigado a reembolsar a rede pública no caso do meu atendimento, não é uma isso? Porcentagem. Isso também tende a ser modificado. Eles estão tentando trazer com que o que for arrecadado nesses procedimentos seja revertido diretamente para o estado, onde foi prestado o serviço. Mas aí eu também, em consenso com a comissão, nós entendemos que pode trazer um prejuízo grande para algumas cidades menos favorecidas, porque nós estamos aqui em Brasília e já não é fácil, já vimos muita coisa. Imagina uma cidade talvez do interior, uma coisa que tenha menos condições financeiras. Então o ideal é que seja repassado para a FNS, para que ele seja redistribuído para os estados. É mais justo, né, pensando assim. É verdade. Senão um estado como São Paulo, por exemplo, que é enorme, teria uma arrecadação muito grande. Os estados menores teriam ainda mais dificuldade em receber. Teria um desequilíbrio. O senhor falou que é da Comissão da Defesa do Consumidor da OAB aqui do Distrito Federal. O deputado Álvaro tem um projeto de lei que está tramitando aqui na Câmara dos Deputados, o projeto de lei 7124, que cria o PROCON online. Ou seja, utilizar a tecnologia que todos nós hoje temos acesso, a maioria dos brasileiros tem acesso, né, pelo smartphone, pelo seu tablet, iPad, para poder fazer essas reclamações. Porque é muito comum a gente, por exemplo, estar na fila de um banco e tem aquele limite, né? E a gente ser atendido muito depois. Aí a gente tenta ligar para o PROCON e só dá ocupado. Aí não tem tempo nessa vida corrida de ir até uma agência do PROCON e fazer a reclamação. Isso deve acontecer, vocês devem também ter muita experiência nisso. Eu queria que o senhor falasse sobre o que o senhor acha sobre esse projeto na prática, como é que vai facilitar a vida do consumidor. Olha, eu particularmente acho genial esse projeto, pelo que você já até preveu aqui. Estamos no mundo da tecnologia, que é cada vez menos papel e mais o ambiente virtual, né? Eu acredito que seria realmente seria se engessar se a gente permanecesse nessa didática de receber somente as reclamações físicas, e tem o telefone que nem sempre funciona também. E eu nem condeno o pessoal do PROCON, porque eu sei que eles não tem muitos funcionários para poder realmente dar conta de toda a demanda, né? É complicado. Mas é genial a ideia, porque passaria, como você falou, muitas vezes o consumidor experimenta uma abusividade, alguma prática abusiva, né, alguma lesão, violação ao seu direito, mas não tem tempo nem disposição para ir lá fisicamente reclamar, ou então acha que aquele problema é muito pequenininho, não quer reclamar, gastar o tempo, ou ajuizar uma ação na justiça. Seria muito bom ter um meio virtual que pudesse... As companhias aéreas, os planos de saúde, os problemas de telefonia, que são também grandes... São campeões, do judiciário e do PROCON. As companhias aéreas, por exemplo, com esses atrasos e tudo que ela... né, realmente as pessoas às vezes deixam de procurar os seus direitos porque não tem tempo de ir até um PROCON
Ou não tem tempo de ficar no telefone toda a vida esperando um atendente, né? Exatamente. Aumentaria a fiscalização, né? Porque, como exemplo que você deu... Até para acompanhar também, né? O Exato. processo, né? Se você está na fila do banco, sentiu que demorou muito mais do que previsto em lei, muita gente passou por um dia ruim, vai para casa, reclama daquele fato, mas não vai atrás realmente do Isso PROCON. também pode coibir, né, doutor, o que o senhor acha? Porque se o banco sabe, se a gerência do banco sabe que todo mundo está com smartphone, tem acesso ao PROCON online e pode fazer uma reclamação, isso de certa forma também pode melhorar a qualidade de serviço. Com certeza, acredito que vai mudar o comportamento, sim, dos fornecedores de serviços aí, de produtos, sem dúvida. Eu queria lembrar que as dúvidas que vocês têm em relação à defesa do consumidor, vocês podem mandar as perguntas via o nosso WhatsApp que aparece na tela, ou via a página do deputado Áureo nos comentários, e nós vamos responder durante a semana para que não fique nenhuma dúvida, que vocês possam também aproveitar, como nós estamos aproveitando aqui a presença do Dr. Benjamin. Doutor Benjamin, a gente estava falando sobre problemas, então vamos falar sobre telefonia também. Né? Vocês devem estar cansados de falar, de lutar, e nós aqui também, sim, através do deputado Áureo na defesa do consumidor, a telefonia está sempre presente nas nossas discussões. Se você não teve um problema, um dia você terá um problema. Você terá, não é? E assim, uma das coisas que todo mundo reclama são aquelas ligações de telemarketing, tipo sábado de manhã. Quando você acha que vai descansar um pouquinho, né, vai ficar um pouquinho mais tranquilo, toca o telefone, é uma operadora ou uma empresa oferecendo serviço. O deputado Áureo tem um PL, que é o 7124, que também está tramitando aqui, começou na defesa do consumidor, ele tem realmente muita atuação nessa área, que cria o CADTEL, para restringir ligações de telemarketing. O que é? É um cadastro nacional que... na verdade, oriundas de serviço de telemarketing, tendo como objetivo impedir as empresas de telemarketing a utilizarem. Então, por exemplo, a empresa tem o meu cadastro, o meu telefone de alguma forma, tem o meu telefone, e ela usa isso para fazer ligações telefônicas, mas a qualquer hora, domingo, sábado, e mesmo durante a semana, eu estou no meu ambiente de trabalho, não quero receber uma ligação. Né? Isso também é um problema, né, doutor Benjamin? Sem dúvida. No momento a gente não tem uma legislação que regulamente, ou da Anatel também, que regulamente exatamente essas experiências negativas que a gente tem às vezes, né? Lógico que tem alguns parâmetros, mas o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, traz assim essa questão da abusividade. Realmente, se passar dos bons costumes, que é um horário, de repente você recebe uma ligação 6 horas da manhã, 11 horas da noite, tem essa questão dos bons costumes, do bom senso e realmente o caráter da abusividade mesmo, do abuso, assim, né? Mas é como você disse, poucas pessoas se dispõem a ir lá no PROCON reclamar. Talvez um projeto de lei como esse conseguisse cessar, porque havendo a sua vigência como legislação federal, as empresas vão ter que seguir, né? Vão ter que respeitar e criar rotinas dentro do razoável, né? E à medida também que as coisas vão evoluindo, a tecnologia vai evoluindo, a lei tem que acompanhar isso. Então, por isso, tantas mudanças também no Código de Defesa do Consumidor, que foi um avanço no Brasil, né, quando se falava em defesa do consumidor, ela tem o quê? 17 anos? 15 anos? Fez aniversário até esse ano, é de 90. Então tem mais tempo, mas antes disso não se tinha essa proteção. Claro que isso tem, mas também tem que se mudar, né, doutor Benjamin, para atualizar o que vai acontecendo, por exemplo, o próprio caso das telefonias, né? Então é preciso que a lei acompanhe a evolução, né? Sim, sim. Até porque nesse meio tempo essa área da tecnologia evoluiu bastante, né? Nós temos aqui, doutor Benjamin, a Eleusa Andrade, o Égio Leal, que está participando conosco, Branca Neves, Diego da Silva. A Branca, tire suas dúvidas e faça quantas perguntas quiser. É verdade, Branca. Pode mandar suas dúvidas que nós vamos responder. O Wesley está falando, infelizmente, estamos todos à mercê desse sistema cruel imposto às pessoas, sendo que a Constituição assegura que todos os brasileiros têm o direito à saúde. Mas na prática... porque o Estado oferece por intermédio do SUS, né, dos hospitais públicos. Isso. E a questão do plano de saúde já é uma intervenção particular. Mas como a gente conversou, cada vez menos pessoas estão tendo plano de saúde em razão do seu valor mensal, né? Imagine na cidade mais avançada aí, quando se atinge acima de 59 anos, né, o valor. Mas pelo menos a ANS, ela colocou um limite, né?
como eles não podem reajustar, mas também não pode ser uma coisa absurda, eles permitem que seja até 6 vezes o valor da primeira faixa etária. Então, quem verificar que está sofrendo alguma cobrança abusiva além desse teto, pode reclamar na ANS. Ainda não pode reclamar PROCON online, mas vai poder se o projeto for aprovado, né? Com certeza. Dentro de casa, você já pode reclamar. Doutor Benjamin, aproveitando aqui a sua presença, né, vamos explorar bastante. Também temos um problema que é quando o senhor liga para um serviço, principalmente para telefonia, né? E aí tá assim, diz que 1 para não sei o que, diz que 2 para não sei o que, aí no final diz que para o atendimento para falar com a atendente, mas coisa, até chegar lá, né, demora muito tempo. Quando chega nessa opção, ficam horas no hold, né? E isso também é um projeto do deputado Áureo, é o 8278, também está tramitando aqui, que estabelece o tempo máximo de espera no atendimento telefônico. Foi um desrespeito, né, doutor Benjamin? Sim. Tem até teses que falam sobre a perda do tempo útil, né? Igual você ficar numa fila de banco também por horas, né? Ninguém tem essa disposição, a maioria não tem essa disposição. E eu entendo que as operadoras tentem filtrar o atendimento para nem todo mundo ir para o contato direto. O problema é que até chegar ao contato direto, como você narrou, é uma via crucis ali, né? Você fica, às vezes, 10 minutos ali para conseguir, ou mais, bem mais, para ser atendido, né? Fora as transferências que eles fazem de setor para setor. Eu acho que hoje em dia a gente já tem uma consciência, como todo mundo praticamente hoje em dia tem um celular, nós já temos aquela consciência de que se eu digitar 9 eu vou falar com o atendente. Então, acho que talvez seja desnecessário ter que esperar o atendimento automático, ficar falando todas as opções e te colocar em várias outras sub-opções também até chegar ao contato direto. Eu acho que realmente deveria ter algum contato rápido ali para falar com o atendente e resolver o problema. Também é uma evolução do mundo moderno, então e a legislação tem que acompanhar. Né? Acaba sendo uma livre conveniência da empresa ali de organizar o call center dela, né? A defesa dessas empresas de telefonia é de que era uma forma de filtrar mesmo, de oferecer um atendimento melhor. Se a pessoa quer uma opção, algum tipo de coisa técnica, ela já clica naquela opção, vai ser atendido por alguém da área. Mas hoje em dia também pelos problemas que a gente tem sofrido com as linhas telefônicas, na maioria das vezes quem acaba resolvendo é alguém do call center ali, do contato direto, né? Pelo menos o que eu tenho, eu já estou bastante aí na área do consumidor e também junto ao PROCON, nós vemos a maioria das reclamações é sobre empresas de telefonia. E eu vou te falar, 90% das vezes poderia ter sido resolvido no call center. Aí não se resolve, vira uma reclamação no PROCON ou uma ação judicial. E também sobrecarrega o nosso judiciário. E sobrecarrega os órgãos, sem dúvida. Bem, nós tivemos a oportunidade aqui de conversar um pouquinho sobre a defesa do consumidor, teremos outras oportunidades. Gostaria de lembrar que as perguntas que nos estão sendo enviadas vão ser respondidas. Vocês podem continuar enviando pelo WhatsApp ou pela página do deputado Áureo. Dizer que amanhã ele vai responder algumas perguntas em forma de vídeo, vocês vão ter a resposta do próprio deputado Áureo, vai responder para vocês. Nós recebemos algumas perguntas também, doutor Benjamin, do assunto do momento, sobre a Previdência, né? E a posição do deputado. Então, eu digo que ele vai responder a essas pessoas que estão perguntando sobre a posição dele, vai gravar um vídeo, você vai receber a resposta diretamente do deputado Áureo sobre o que ele pensa da reforma da Previdência. Agradeço mais uma vez, peço desculpas pela ausência do deputado, peço ao senhor também desculpas, mas ele continua trabalhando, né? E os horários aqui são sempre complicados, né? Vão à noite adentro, como também algumas votações que atravessam a madrugada, então é alguma coisa que a gente às vezes não pode prever. Mas ele vai também estar aqui na próxima quarta-feira no live, conversando com vocês. E eu queria que o senhor se despedisse e falasse, fizesse as suas considerações, doutor. Aproveitando, pedir desculpas também, pedir desculpas pela ausência do presidente Fernando Martins, da Comissão de Direito do Consumidor do OAB. Em virtude de alguns compromissos, está fora do estado, na verdade, eu vim substituí-lo com muita satisfação, né, estar participando. Eu acho que é muito pela experiência que eu já tive com o consumidor, desde quando eu me dou por gente, um dos maiores déficits que eu vejo, apesar de hoje estar muito fácil de ter acesso à legislação do consumidor, tem na internet, às vezes tem um livrinho na loja, mas ninguém para estudar. E aí acaba que as empresas se beneficiam disso, dessa falta de informação que a pessoa nem sequer às vezes procura, e acaba violando os direitos, praticando coisas abusivas, né? E a pessoa nem sempre judicializa, nem sempre reclama no PROCON também.
Então eu acho muito bacana a ideia do canal aqui, por exemplo, e da atuação do deputado Áureo, porque acaba que, querendo ou não, traz, né, aproveitando o Facebook, essas mídias virtuais, para trazer esse conhecimento para o povo. E a ideia é essa, Muito né? importante. Estamos aqui à disposição para não só prestar conta do mandato, como ele sempre faz, mas também prestação de serviços à população, né? Nós Sim. estamos aqui mais perto desse mundo jurídico, como vocês também, e passar isso para quem realmente às vezes precisa de uma informação e não tem como acessar. E ele tem essa participação efetiva em prol do consumidor, que é muito bom também. Estamos precisando, né? Em vista de tudo isso que nós falamos, precisamos mesmo de alguém que atue severamente, duramente na defesa do consumidor. Porque o político ele acaba que representa o interesse dos eleitores dele, né? Sim, então, claro. Poder ver essa atuação do deputado é uma coisa muito gratificante, muito benéfica mesmo para a sociedade, porque é através dele que esses projetos podem ser aprovados e modificar para melhor a vida dos consumidores da sociedade em geral. E essa é a ideia, bom. facilitar. Então, uma boa noite, doutor Benjamin. Muito obrigada pela sua participação. Espero que volte outras vezes. E uma boa noite para você. Obrigado. E até amanhã com o deputado Áureo respondendo algumas perguntas e também falando sobre a posição dele quanto à reforma da Previdência. Boa noite.